Antes de Barba Branca reinar como mais forte e até mesmo antes de Gold Roger se tornar o rei dos piratas, existia um homem que tentou conquistar o mundo. Um homem que já na sua primeira aparição invadiu a Terra Sagrada de Marijoa, derrotou e assassinou um almirante da marinha e jurou destronar o atual rei desse mundo. E para isso, esse homem conseguiu reunir os mais poderosos espalhados pelo mundo num mesmo bando pirata. Bando esse que ficou conhecido como os Piratas Rocks, liderados por Rox D. Shebeck. Hoje, vamos relembrar a história completa do maior pirata da Antiga Era, desde a sua origem, sua batalha contra Roger e Garp, até a sua morte durante o incidente em God Valley. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like e se você curte vídeos como esse, vem fazer parte do meu bando clicando no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado e ainda ajudar o canal na nossa jornada em direção ao topo, ao primeiro 1 milhão de inscritos. Sabemos muito pouco sobre o passado de Shebeck antes de iniciar a sua vida como pirata. O que sabemos de fato é que Shebeck nasceu em God Valley, pertencia à família Davy, descendentes do lendário pirata Davy D. Jones, e por causa da perseguição constante do governo mundial contra sua linhagem, ele abandonou o seu verdadeiro nome e adotou o codinome Rox D. Shebeck para se proteger. A primeira aparição de Shebeck na história é algo surreal. 56 anos atrás, Shebeck estava presente no Reverie. Não sabemos se ele era um rei convidado a participar da cúpula ou apenas alguém que invadiu a Terra Sagrada, mas o mais provável é que seja a segunda opção. De qualquer forma, o seu primeiro feito logo após iniciar um caos em Marijoa foi ferir mortalmente um almirante da marinha e se tornar suspeito de sequestrar 5 reis. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, o almirante foi relatado como derrotado e posteriormente morto devido aos ferimentos, enquanto Shebeck apareceu sem nenhum ferimento grave depois de uma batalha como aquela. Como sabemos, marinheiros são restritos de usarem todo o seu poder na Terra Sagrada, mas isso não anula o feito inédito do Shebeck em levar um almirante a óbito. Apesar do caos em Marijoa, Imo, o governante secreto do mundo, não parecia se importar nem um pouco até que Shebeck surgiu dentro da Sala das Flores, sentando-se casualmente na presença de Imo com uma arma em sua mão. Curiosamente, tanto Shebeck quanto Imo não pareciam surpresos com a presença um do outro. Shebeck parecia até mesmo saber da existência de Imo, ou no mínimo esperava que existisse alguém que ocupasse o trono do mundo. Por outro lado, Imo não parecia se importar com a presença de Shebeck, mesmo depois dele se provar capaz de levar um almirante a óbito. É como se Imo tivesse plena confiança de que poderia dar cabo de Shebeck ali mesmo se quisesse. No fim, Shebeck admitiu ser um pirata e um devoto admirador de Davy Jones, jurou que um dia voltaria e fugiu do castelo em seguida. Ou seja, sua primeira aparição foi marcada pelo homem já sendo capaz de chegar até o chefão do jogo sem grandes dificuldades, mas precisando recuar para ganhar mais experiência. Naquele mesmo período, o rei Harold de Elbaf, que havia entrado no Reverie às escondidas, passou a ser tratado como suspeito no lugar de Shebeck e quase foi preso. Os dois acabaram se cruzando enquanto fugiam e, por puro reflexo, cruzaram espadas de uma forma tão intensa que todos em um raio de 5 quilômetros foram derrubados pela força do choque entre suas armas. O rei de Elbaf havia se provado capaz de disputar força contra alguém como ele, despertando o interesse de Shebeck por aquele gigante. Depois de uma apresentação rápida, Shebeck pediu que Harold o ajudasse a escapar. Durante a fuga, Rox comentou que esperava reencontrá-lo caso ambos sobrevivessem, mas Harold não demonstrou qualquer interesse nisso. Quando alcançaram a borda da Red Line, Harold simplesmente saltou, permitindo a fuga dos dois. Como resultado desse incidente, Shebeck recebeu uma das maiores recompensas daquela época. Algum tempo depois, Shebeck atacou um navio que transportava o tributo celestial e ainda destruiu um dos portões da justiça antes de fugir. Foi dito que a força de sua espada era como um tiro de canhão. Com os recursos obtidos, financiou suas atividades piratas e passou a mirar não apenas o governo mundial, mas qualquer um que navegasse no mar.
para fortalecer a sua tripulação, usou o Dave Backfight para tomar para si alguns dos piratas mais promissores da nova geração, incluindo Shiki, Buckingham Stussy, Don Marlon, Ochoko, Ganzui e até mesmo Edward Newgate, que já possuía a sua lâmina de grau supremo e talvez já tivesse a sua fruta do terremoto. 48 anos atrás, o bando chegou a Elbaf em busca de Harold. Assim que desembarcaram, encontraram um garoto absurdamente gigante. Aquele era o príncipe Locke. Ao descobrir que ele era filho de Harold e que o rei estava em viagem, Shebek ordenou que Locke fingisse estar ferido para forçar o retorno imediato de seu pai. Locke recusou, mas Shebek resolveu o impasse, ferindo o príncipe de verdade, obrigando a seguir o plano. Quando Harold finalmente voltou, Shebek deixou claro que queria recrutá-lo para o seu bando e que seu objetivo final era reunir todos os gigantes de Elbaf para sua tripulação. Harold recusou imediatamente, afirmando que isso destruiria anos de diplomacia construída com o restante do mundo. Shebek debochou da preocupação e afirmou que os gigantes sempre foram conhecidos pela sede de batalha e que jamais alcançariam algo tão delicado quanto o que Harold tentava manter. Em seguida, Shebek revelou que havia feito um acordo com o governo mundial. Ele invadiria e conquistaria Hatinosso, mas o truque estava no plano real. Shebek pretendia manter a ilha para si e transformá-la em um paraíso de piratas. Declarou que sua verdadeira vida estava começando, que derrotaria a marinha, derrubaria o governo mundial e se tornaria no fim o rei do mundo. Harold permaneceu cético, já que Shebek estava anunciando uma guerra contra o planeta inteiro. Mas apesar da diferença de ideais, aquele encontro marcou o início de uma amizade um tanto inesperada. Nos 4 anos seguintes, Rox continuou insistindo para que Harold o deixasse entrar em Elbaf, mas foi rejeitado todas as vezes. Em contraste, Locke passou a admirar a ambição de Rox e começou a pedir para entrar na tripulação dele. Em uma dessas vezes, Rox debochou do garoto, mas acabou sendo obrigado a lutar quando Locke se recusou a desistir, derrotando o garoto Locke sem pena nenhuma. 44 anos atrás, Rox já tinha reunido aliados fortes o suficiente para finalmente invadir Hatinosso. E depois da vitória, ele fundou oficialmente os Piratas Rox, erguendo pela primeira vez a sua bandeira nos mares. Meses depois, querendo uma visão melhor da ilha, Rox explodiu 2 aberturas no crânio de pedra de Hatinosso, criando o visual que ficaria conhecido depois. Em seguida, disse à tripulação que precisava obter 2 Akuma no Mi, sendo que uma delas estava em Elbaf e exigiria que Harold utilizasse todo o seu poder. Até o momento, não sabemos ao certo quais Akuma no Mi ele estava se referindo, mas se uma delas estava em Elbaf, talvez essa fosse a que o Príncipe Locke possui hoje. Ou quem sabe a Gomu Gomu no Mi não estivesse lá também. De qualquer forma, os tripulantes imaginaram que ele se referia a Galeila, um antigo grupo guerreiro de gigantescos construtores navais de Elbaf, mas sem Harold, gigantes daquele nível seriam impossíveis de controlar. Por isso, a necessidade do rei de Elbaf. Quando Kaido sugeriu simplesmente forçar Harold a colaborar, Rox deu um cacete nele, dizendo que Harold era o seu brother e que ele merecia respeito. Quando o clima se acalmou, Rox reuniu todos e afirmou que Elbaf era a chave para derrubar o governo mundial, e garantiu que se continuassem seguindo seu comando, eles o levaria até o fim do mundo. E nessa hora, temos essa página insana dos Piratas Rox quase todo formado. E assim, eles partiram. Nos 2 anos seguintes, Rox e sua tripulação espalharam caos pelo mundo enquanto saqueavam diversas ilhas. Realizaram 16 ataques, afundaram 76 navios, destruíram 14 portos, 5 cidades e chegaram a derrubar uma nação inteira. Mesmo com Roger ativo na época, a escala das ações dos Piratas Rox fez com que aquele período ficasse associado ao nome dele. Algum tempo depois, Rox voltou a Elbaf para ver Harold novamente. Harold tinha se envolvido num incidente internacional depois de salvar os moradores de um país que não fazia parte do governo mundial. O ato, que antes seria visto como algo benigno, passou a ser tratado como parte de um possível plano maligno. Rox riu das tentativas de Harold de limpar sua imagem e lembrou que o governo mundial jamais aceitaria os gigantes, insistindo que ele deveria se juntar aos Piratas Rox.
Harold seguiu firme em suas convicções, tendo até raspado a cabeça para mostrar suas intenções pacíficas, gesto que, segundo ele, Garp também tinha tirado sarro da cara dele. Rox comentou que Garp provavelmente também detestava o governo mundial e seria muito melhor como pirata. E é engraçado, né, como na história original de Romance Dawn, Garp realmente era um pirata. Enfim, Harold então voltou a recusar, dizendo que apesar de existirem pessoas corruptas, os marinheiros ajudavam mais do que prejudicavam o mundo. E diante de mais uma recusa, Rox pediu que Ida tentasse convencê-lo, mas recebeu apenas uma recusa educada. Galera, é curioso ver como Rox respeitava profundamente o Harold, não só pela sua força absurda, mas principalmente porque apesar de ambos terem seguido caminhos opostos, os dois tinham ambições que beiravam o impossível e estavam dispostos a tudo para alcançá-las. Rox queria dominar o mundo e Harold queria fazer Elbaf ser aceito pelo mundo. Por um lado, é por isso que Rox admirava tanto alguém como Harold, e por outro lado, foi justamente o ideal pacifista de Harold que permitiu com que ele visse até mesmo alguém como Rox como um amigo. Cerca de 42 anos atrás, Shakuyaku deixou de forma inesperada o comando das Piratas Kuja e o título de Imperatriz de Amazon Lily. Ela seguiu para Hachinosu, onde foi recebida com entusiasmo por todos os piratas da ilha. Rox apareceu para ver o motivo de toda aquela euforia e ficou imediatamente ouriçado quando soube que Shaq havia aberto um bar e pretendia viver ali. Porém, o motivo exato dela ter feito isso nunca foi exatamente explicado. Por volta de 40 anos atrás, Rox se casou com Ares e teve um filho com ela, chamado Teach. Para protegê-los, enviou os dois para God Valley, onde viviam outros membros da família Dave. Durante uma visita ao bar de Shaq, ela, Lin e Stussy notaram um bom humor em comum de Rox e acertaram ao suspeitar que ele estava apaixonado por alguém e que havia se tornado pai. Mas a conversa foi interrompida pela chegada inesperada de Goldie Roger e sua tripulação, que tinham vindo buscar Shaq para navegar com eles. Rox lembrou Roger que Hachinosu estava sob seu controle, mas Roger respondeu que Shaq não permitia brigas em seu bar, então Rox teria que aceitar a presença deles. Algum tempo depois, em uma de suas visitas periódicas a Elbaf, Rox foi atacado por Harold. Os 5 anciões haviam oferecido a Elbaf a entrada no governo mundial desde que Harold matasse Rox, um acordo que ele aceitou com relutância. Mesmo assim, o duelo ficou equilibrado e Rox conseguiu resistir, com ambos trocando golpes de forma brutal. Durante a luta, Rox questionou por que Harold aceitava ser usado pelo governo mundial, reforçando que para eles os gigantes não passavam de ferramentas militares, o oposto da nação pacífica que Harold queria construir. Harold respondeu dizendo que Rox desconhecia a história de Elbaf e que ao se juntar ao governo, eles poderiam começar a reconstruir a imagem violenta do reino. Depois de mais trocas de golpes, Rox declarou que a amizade entre eles tinha acabado e que ele nunca mais ofereceria a Harold um lugar em sua tripulação. Aquele dia marcou o fim da amizade entre os dois, mas ainda haveria um último encontro entre eles. 39 anos atrás, Shaq foi sequestrado em Hachinosu, deixando Rox furioso. Um ano depois, ele descobriu que a competição de caça humana ocorreria em God Valley e que Shaq era um dos prêmios daquele torneio. Como parte da tripulação queria resgatá-la e também roubar diversas Akuma no Mi, Rox decidiu que iriam até lá para tomar os prêmios para si. Durante o trajeto, foram interceptados por Harold e seu navio de gigantes, convocados pelo governo mundial para impedir os piratas Rox. Quando Harold mencionou que um navio do governo os observava, Rox o criticou por ainda servi-los, mas pediu para conversar em particular. Foi durante essa conversa que Rox revelou que seu verdadeiro nome era Dave D. Shebeck e que sua linhagem descendia de David D. Jones e que o real motivo dele ir até God Valley era salvar a sua esposa e filho, Ares e Teach. Aquela conversa em que os dois se sentam para beber e conversar pela última vez e em que Rox revela o seu verdadeiro nome reproduz exatamente a conversa entre Roger e Barba Branca. Naquele contexto, ambos também aparecem sentados, bebendo e conversando pela última vez antes de Roger partir em direção à morte. Porém, não antes de revelar que o seu verdadeiro nome era Goldie Roger. Ou seja, o paralelo entre essas duas cenas já evidenciava qual seria o destino de Rox.
Harold levantou então a possibilidade de o governo mundial ter usado a ilha como isca para atrair Rox, mas Rox respondeu que com os nobres mundiais presentes, o governo jamais o chamaria para lá. Pelo menos era isso que ele pensava. Em seguida, Rox pediu ajuda de Harold, que recusou e ameaçou afundar seu navio. No entanto, durante o combate que se seguiu, Harold ordenou que seus homens não revidassem, permitindo que os piratas Rox danificassem gravemente o navio dos gigantes e seguissem viagem para God Valley. Harold havia descumprido seu acordo com o governo e deixado Rox fugir. Aquele encontro marcou a última vez em que os dois melhores amigos se viram na vida. Pouco antes de chegarem à ilha, Rox deixou claro que o objetivo principal era resgatar Shaq. Qualquer tesouro encontrado seria dividido depois. Ao desembarcarem, ele tomou a dianteira e avançou sozinho, mas não antes da gente ter essa página dupla épica da tripulação dos Rox completa, prestes a entrar em ação. Quase ao mesmo tempo, Roger e sua tripulação também aportaram, com Roger decidido a se vingar de Rox por ter permitido o sequestro de Shaq. Enquanto a tripulação de Roger buscava por ela, Rox procurava em segredo sua esposa e seu filho, priorizando a segurança de ambos. Rox conseguiu encontrar a esposa, o filho e alguns membros da família Dave, mas antes disso enfrentou os Cavaleiros Sagrados. Foi obrigado a lutar para proteger os seus, inclusive contra familiares que tinham sido transformados em demônios e forçados a atacá-lo, mesmo sem entender direito o que diabos estava acontecendo. Já do outro lado da ilha, o futuro herói da marinha Monkey D. Garp também atracava em God Valley em busca de Roger. Durante a fuga, podemos ver um pouco da personalidade de Ares e o quanto ela era uma mulher determinada, recusando proteção de Rox e insistindo para que se separassem, permitindo que Rox lutasse livremente. Ele a alertou sobre a perseguição que enfrentaria caso fosse capturada, mas Ares manteve a decisão e desapareceu. Ares garantiu que ela e Tite não sofreriam se fossem pegos e que, caso os três sobrevivessem, se reencontrariam em Lulushia. Sem motivo para continuar recuando, Rox enfrentou os Cavaleiros e conseguiu derrotá-los, incluindo o líder deles, Figoland Gorlin, sem qualquer dificuldade, além de lidar com os familiares demonizados. Pouco depois, Jai Garcia Saturno surge transformado na sua forma mítica, mas havia algo diferente nos seus olhos e na sua aparência. O Gorosei havia sido possuído diretamente por Imo. O rei havia finalmente se movido no tabuleiro do mundo. Naquele momento, Rox havia conseguido o que tanto queria, desafiar mais uma vez o rei desse mundo. No mesmo instante, Newgate apareceu disposto a ajudar como amigo e Kaido surgiu apenas para exibir o seu novo poder, a fruta mítica do dragão azul, sendo elogiado pelo próprio Rox. Quando Newgate perguntou o que estavam enfrentando, Rox respondeu que aquilo era o próprio mundo. E contrariando a ideia de que Rox seria traído por eles, os três mais fortes de cada geração permaneciam unidos até o fim. Imo revelou que conhecia a linhagem de Rox e o chamou pelo nome de seu ancestral, Davy Jones. Rox rejeitou esse nome, dizendo que nunca chegou a conhecer o homem e explicou que ainda pretendia cumprir a promessa feita anos antes, derrubar Imo e tirá-los do trono. Irritado com a ideia de ser deposto, Imo iniciou o ataque. Rox se defendeu e afirmou que o mundo não pertencia a Imo, cortando facilmente as garras de Saturno. Em seguida, tivemos o provável combo mais poderoso de toda a história de One Piece, quando Rox, Roger, Newgate, Kaido, Lin e até mesmo Garp uniram forças em um único ataque, mas nenhum golpe teve efeito. Nem mesmo os mais fortes daquela época puderam fazer qualquer coisa contra Imo. Como reação imediata e um instinto de defesa, Imo liberou uma onda de haki do rei que ecoou por toda God Valley, regenerou todos os seus danos e apontou para o outro lado da ilha onde Ares e Tite estavam, deixando claro que não permitiriam que outro ramo da família Dave escapasse. Diante da ameaça à sua família, Rox avançou sem hesitar, mas Imo esperava justamente essa reação e o capturou com seus tentáculos. Rox não foi pego de costas, não estava ferido e nem estava com o psicológico abalado. Ele foi pego de frente e mesmo assim foi completamente subjugado. Rox estranhou não sentir dor nenhuma e se surpreendeu ainda mais quando Imo revelou que não pretendia ir pessoalmente atrás de sua família. Antes que pudesse reagir, Imo usou o Dome Reverse em Rox, quase o transformando completamente em um demônio.
O golpe pode não ter doído nada, mas a dor que ele viria a sentir a partir daquele momento seria muito maior do que qualquer outra. Com a consciência se desfazendo, Rox provocou Imo, chamando atenção para o fato de que Davy Jones havia sido o verdadeiro governante do mundo. Imo discordou, dizendo que Jones nunca foi rei de nada, mas Rox continuou provocando ao perguntar se Imo tinha mais medo de Jones ou de Joy Boy. A situação, porém, virou quando Rox ouviu os planos de Imo para subjugar Elbaf no futuro, algo que o enfureceu a ponto de perder o controle, abrindo espaço para que Imo completasse a transformação. Agora, já convertido em demônio, Rox recebeu uma única ordem: acabar com o sonho de Davy Jones, eliminando os descendentes restantes e qualquer um que tentasse protegê-los. Transformado por completo, Rox entrou em ação de forma brutal. Atropelou Kaido e Lin Lin sem esforço e em seguida partiu para enfrentar Newgate. O choque entre os dois foi tão intenso que destruiu metade da montanha principal de God Valley. Com o caminho livre, Rox avançou até a costa, onde encontrou Ares e Tite e ficou a um passo de matá-los. No último instante, porém, um jovem Bartolomeu Kuma os salvou, enviando ambos para um local desconhecido. Sob fogo de canhão da marinha, Imo assumiu que os dois haviam morrido e redirecionou Rox para eliminar todos os sobreviventes em God Valley. A destruição foi interrompida quando Rox cruzou o caminho de Garp e Roger, que haviam gritado para que ele aparecesse. Antes de atacar, Rox caiu em lágrimas e usou a voz de todas as coisas para implorar silenciosamente que os dois o matassem, já que não conseguia mais controlar o próprio corpo. Rox pode ter sido dominado por Imo, mas naquele momento ele ainda possuía uma força de espírito capaz de rejeitar, mesmo que parcialmente, o controle de Imo e se comunicar com Roger e Garp. Rox chorava de frustração enquanto lutava contra Garp e Roger, incapaz de se conter. O confronto ecoou por toda a ilha, causando devastação enquanto os piratas, marinheiros e os sobreviventes da competição de caça tentavam fugir. Apesar do esforço da dupla, nenhum dos lados conseguia ferir seriamente o outro. Em um dos choques, a segunda metade da montanha de God Valley foi completamente destruída, mas os três continuaram de pé. Em meio ao caos, Garp e Roger elaboraram um plano. Liberaram ao mesmo tempo todo o seu Haki do Rei para superar a força que mantinha Rox aprisionado dentro de seu próprio corpo. Enquanto se preparavam, Garp disse: "Rox, eu não sei o que te dizer para te confortar e nem mesmo sei o que aconteceu com você, mas pode ter certeza que eu entendo uma coisa: a sua tristeza." E juntos executaram o ataque combinado. Garp lançou uma rajada de soco chamada Explosão Infinita, que mais parecia um Gatling Gun, e Roger lançou uma sequência de cortes chamada Ace, o Deus do Fogo, expurgando a presença de Imo sobre o corpo de Rox. Rox, de volta à sua forma humana, junto de Roger e Garp, com seus hacks completamente esgotados, ficaram caídos no chão até que Garlin e os Cavaleiros Sagrados apareceram, agora completamente regenerados. E momentos antes de finalmente ser morto, Rox agradece aos dois por ter sido libertado. Como resultado de toda aquela batalha, a ilha inteira afundou no oceano. O incidente de God Valley terminou com a queda definitiva de Rox de Shebeck e a dissolução dos Piratas Rox. E o homem que morreu como monstro aos olhos do mundo será lembrado como um herói por todos nós. Ficou até o final e gostou desse vídeo? Então lembra de deixar o seu like e conferir a subscrição para assistir mais vídeos como esse. E agora você pode escolher esses 2 vídeos que vão aparecer aí na tela para você. Todos os 15 membros dos Piratas Rox explicados, ou o top 10 personagens mais poderosos da antiga era de One Piece. É só clicar aqui na tela para continuar navegando aqui com a gente nesse canal.